O gênero de filmes de espionagem é quase tão antigo quanto o próprio cinema. E isso faz todo sentido. Espionagem, inteligência, agentes duplos, organizações secretas, tudo isso é tão cinematográfico que seria um pecado não levar para as telas. Mas não importa há quanto tempo esse gênero exista, ou quantos personagens novos apareçam, sempre se reconhece uma figura icônica na base de tudo. O agente britânico 007 está na origem do gênero, e até hoje mantém firmemente sua posição, sem nem pensar em ceder seu lugar. E isso apesar das repetidas tentativas de tirá-lo do pedestal cinematográfico. Muitos tentaram, se não superar, pelo menos chegar perto do agente 007. Lembre-se, por exemplo, de Jason Bourne, interpretado por Matt Damon. Ou dos carismáticos Cavaleiros de Kingsman. E quantas paródias já existiram? Austin Powers. Johnny English. Cada um deles tentou desconstruir a lenda e com isso só ressaltou: Bond é um monumento cultural absoluto. Mas talvez quem obteve mais sucesso nessa rivalidade foi Ethan Hunt. Foi justamente Tom Cruise quem se mostrou o candidato mais convincente a destronar a lenda britânica, oferecendo ao público uma resposta americana impactante. Neste vídeo, vamos tentar entender se Tom Cruise conseguiu chegar ao nível da lendária franquia Bond. Será que apenas a determinação e a obsessão de Tom Cruise são suficientes para colocá-lo no mesmo nível de Bond? Será que eles podem realmente ser comparados? Talvez eu só esteja tentando forçar a obra original de Tom Cruise nos limites do clássico gênero de espionagem? Será que o americano Ethan Hunt é realmente apenas uma cópia do britânico James Bond? E qual é, na minha opinião, o principal problema da franquia Missão Impossível? Vamos analisar. Para começar, eu admito, quando se trata de comparar James Bond e Ethan Hunt, para mim é quase impossível manter a objetividade. Quando eu tinha uns 15 anos, por acaso caiu nas minhas mãos o livro de Ian Fleming, A Serviço Secreto de Sua Majestade. Esta aqui, ainda me lembro da capa em relevo, um pouco áspera, como se tivesse leves ondas e rugas, e do cheiro especial do papel de gráfica. Para um adolescente, mergulhar no mundo dos agentes secretos, intrigas e perseguições era algo inimaginável. E não é por acaso, pois a imagem de James Bond sempre foi a quintessência da masculinidade e galanteria, temperada com uma leve ironia e sarcasmo. E tenho certeza de que muitos homens já adultos até hoje, ao verem o próprio Daniel Craig na tela grande, sentem por dentro aquela mesma resposta, aquele entusiasmo adolescente de onde tudo começou. O agente 007 sempre foi uma espécie de versão macho da Cinderela bombada nos esteroides. Só que, em vez do sapatinho, são os gadgets mais modernos. Em vez da carruagem abóbora, um Aston Martin com catapulta. E em vez do vestido, um terno estiloso. E, o principal, nada de fada madrinha. Ele faz tudo sozinho. O gênero de ação de espionagem tem uma história rica e diversificada, e ao contrário do que muitos pensam, ela começou muito antes do surgimento de James Bond. Embora Bond tenha se tornado um ícone do gênero, ele não foi seu criador. Alfred Hitchcock, já nos anos 30, fazia muitos filmes sobre espiões. Seus filmes, como Os 39 Degraus e Sabotagem,
definiram o tom e o estilo de todo um gênero. Jogos de bastidores dos serviços secretos, intrigas e jogo duplo. E isso, veja bem, quase 20 anos antes de ser escrito o primeiro livro, nem mesmo o filme, sobre James Bond. Em 1953, o escritor britânico Ian Fleming lançou o primeiro romance sobre James Bond, intitulado Cassino Royale, que imediatamente se tornou uma sensação literária. E em 1962 foi lançado o primeiro filme da franquia, Dr. No, com o inigualável Sean Connery no papel principal. Desde então, já foram lançados mais de 25 filmes sobre o agente 007. James Bond se tornou não apenas uma franquia de filmes, é uma verdadeira era cultural que já dura mais de meio século e ainda continua sendo uma das mais bem-sucedidas e lucrativas da história do cinema. Aliás, você provavelmente percebeu que eu enfatizo repetidamente: Bond é britânico. Mas até que ponto isso é justo no mundo globalizado de hoje, onde quase tudo é controlado pelos estúdios de Hollywood, cujos escritórios estão localizados principalmente nos Estados Unidos da América? Podemos considerar a franquia Bond verdadeiramente britânica? Apesar do globalismo hollywoodiano de hoje, a franquia cinematográfica de James Bond sempre permaneceu britânica até a medula. Veja você mesmo. O personagem foi criado pelo britânico Ian Fleming e o próprio agente 007 serve à inteligência britânica Military Intelligence 6. Praticamente todos os atores que interpretaram Bond são originários justamente da Grã-Bretanha ou de países da Commonwealth. Veja você mesmo. Sean Connery, escocês. George Lazenby, embora seja australiano, fala um inglês britânico impecável. Roger Moore, britânico. Timothy Dalton, galês. Ele faz parte do povo nativo do país de Gales, que integra o Reino Unido. Pierce Brosnan, irlandês. Daniel Craig, novamente britânico. Todos esses atores, apesar de suas diferentes origens, de uma forma ou de outra foram unidos pelo código cultural britânico, pelo sotaque e pelo estilo. Mas isso não é tudo. A franquia de James Bond já é administrada há mais de 60 anos pela empresa britânica Everything or Nothing Productions, fundada pelos produtores Alberto Broccoli e Gary Saltzman. Foram eles que, lá em 1961, compraram os direitos de adaptação do Fleming e deram início à história cinematográfica do agente 007. Desde então, a franquia sempre esteve nas mãos da família Broccoli. Hoje, ela é administrada pela filha de Alberto, Barbara Broccoli, e pelo irmão dela, Michael Wilson. E essas pessoas não são apenas proprietárias. A produtora deles é famosa por seu quase fanatismo em relação à imagem de James Bond e pela atenção aos mínimos detalhes. Não é segredo para ninguém que a Everything or Nothing Productions exerce um controle muito rígido sobre o processo criativo. Ao convidar diferentes diretores, os produtores sempre mantiveram o estilo reconhecível e o espírito britânico especial, graças aos quais o agente 007 se tornou um fenômeno cultural. Por muito tempo, foram justamente os britânicos que mantiveram sozinhos a liderança no gênero de ação de espionagem, e não havia um concorrente à altura. Parecia que esse lugar já estava para sempre ocupado por James Bond. E foi então que Tom Cruise entrou em cena, decidido a dar sua resposta americana à lenda britânica. A história da franquia.
Missão Impossível começou nos anos 90, quando Tom Cruise, que já era uma das maiores estrelas de Hollywood, decidiu se dedicar não só à atuação, mas também à produção. Em 1992, ele, junto com Paula Wagner, fundou sua própria produtora e assumiu um projeto que por muitos anos tentaram sem sucesso levar para as telonas. A série americana Missão Impossível, de 1966. Na série original, já existiam aquelas máscaras reconhecíveis e o famoso tema musical, que mais tarde se tornou o cartão de visita da franquia. Aliás, vamos falar sobre ela um pouco mais tarde. Tom Cruise ficou empolgado com a ideia de levar essa história pessoalmente para as telonas e conseguiu convencer o estúdio Paramount a liberar 80 milhões de dólares para as filmagens, uma quantia enorme para a época. Além disso, ele trouxe o diretor Brian De Palma, criador do cultuado Scarface. Já nas primeiras filmagens, ficou claro que Tom Cruise não era apenas um ator, mas também um dublê nato. Na cena dificílima com o aquário, onde cerca de 16 toneladas de água caíam sobre o ator, Tom realizou pessoalmente a perigosa façanha. Desde então, suas ambições como ator passaram a se entrelaçar com números extremos de dublê, que se tornaram a marca registrada da franquia. A primeira missão arrecadou quase $500 milhão e se tornou um dos filmes de maior bilheteria de sua época. No entanto, apesar da originalidade inicial e dos elementos especiais, como o trabalho em equipe, os gadgets incomuns e as reviravoltas imprevisíveis na trama, com o tempo a franquia começou a se parecer cada vez mais com os filmes de James Bond. Ethan Hunt, gradualmente, se transformou em um herói solitário, que salva mulheres, aparece de forma impressionante em ternos e viaja por locais exóticos, praticamente repetindo todos os elementos estilísticos da lenda britânica. E aí surge a pergunta: podemos chamar Ethan Hunt de uma simples cópia de James Bond? Ou ainda é uma história independente, autêntica e original? A franquia Missão Impossível surgiu justamente quando James Bond começou a dar sinais de cansaço. Em 1996, Bond tinha acabado de voltar às telas, interpretado por Pierce Brosnan no filme 007 contra GoldenEye. E pela primeira vez, o público começou a sentir que a tradicional fórmula britânica, com martini, smoking e uma ironia sutil, estava um pouco empoeirada. Hollywood, percebendo esse cansaço, decidiu criar seu próprio Bond, mas mais rápido, mais barulhento e sem a contenção britânica. Foi assim que surgiu Ethan Hunt, um cara americano com alma de dublê e uma obsessão por acrobacias no limite das capacidades humanas. E embora Hunt, sem dúvida, tenha suas próprias características, como as mesmas acrobacias insanas de Cruise, é impossível não notar que, em muitos aspectos, Missão Impossível copia a franquia Bond quase nos mínimos detalhes. Bond tem o serviço secreto britânico, Military Intelligence. 6 Hunt tem a fictícia Força de Missão. Impossível. Bond já tem uma fórmula estabelecida para receber a missão, um gadget sofisticado e um vilão marcante, uma bela mulher e o triunfo garantido no final. Ethan Hunt segue praticamente o mesmo esquema, quase que exatamente igual. A única diferença é que sempre tem uma traição dentro da equipe e umas 2 ou 3 fraturas e escoriações no próprio Tom Cruise. Até mesmo a própria estrutura do enredo repete abertamente os filmes do Bond. Tudo começa com um briefing, depois tudo sai catastroficamente fora do planejado e o herói é obrigado a salvar o mundo praticamente sozinho. A montagem, a linguagem visual, o ritmo, tudo isso é o típico brilho de um filme de espionagem. Por exemplo, a cena da luta no teto do trem em Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. A cena já é tão clichê e batida
que é difícil imaginar uma situação mais padrão. Sim, os próprios criadores nunca negaram muito que se inspiraram na imagem de James Bond. Mas surge a pergunta, não dava para se inspirar de forma menos literal, evitando uma cópia cega? Até mesmo o famoso tema musical, que o público associa às duas franquias, é praticamente a mesma melodia, apenas levemente modificada. Não acredita? Aqui está um pequeno trecho para comparação. Vou ser sincero, quando comparei esses temas, às vezes eu mesmo me confundia sobre onde era Bond e onde era Hunt. Claro, não estou dizendo que se trata de plágio, mas a semelhança realmente existe. E esse é, talvez, o exemplo mais claro de como uma franquia se inspirou fortemente na outra. Acontece que o arquétipo não é novo, a história não é nova, os enredos não são novos. Mas você provavelmente vai dizer, espera aí, e quanto às acrobacias? Afinal, é justamente por causa delas que Missão Impossível se destaca. E é aqui que eu concordo parcialmente com você. Por que só parcialmente? Porque dizer que isso nunca aconteceu em 007 seria um pouco desonesto. Lembra do salto impressionante de Tom Cruise de um penhasco de moto, seguido pela abertura do paraquedas? Parece que é algo absolutamente único. Disso, com certeza, nunca vimos antes. Mas vamos voltar lá para 1977, para o 10º filme de James Bond, O Espião que Me Amava. Lá, o dublê Rick Sylvester, substituto de Roger Moore, realizou uma manobra lendária. Ele ganhou velocidade com os esquis e se lançou de um penhasco gigante, caindo em queda livre por alguns segundos. Depois disso, ele abriu um paraquedas com a bandeira britânica. Esse foi um truque real, ao vivo, insano, sem imagens geradas por computador ou tela verde. Tão impressionante que os espectadores no cinema literalmente se afundavam nas cadeiras de tanta empolgação e choque. Agora compare com a façanha de Tom Cruise. Qual é a diferença fundamental? A única diferença é que, em vez de esquis, é uma motocicleta, e o paraquedas não é britânico, mas comum. Mas a própria ideia, a essência em si, é praticamente idêntica, nada de original. Fica a impressão de que até aqui, Tom Cruise está mais uma vez fazendo uma leve imitação do Bond. Claro, ele vai um pouco além, um pouco mais rápido, um pouco mais louco e, claro, faz todas as acrobacias sozinho.
Mas o próprio princípio já foi inventado, interpretado e realizado com sucesso literalmente há meio século. E embora o Tom Cruise mereça respeito especial pela coragem e ousadia, sejamos honestos, isso não é mais uma prova de como Missão Impossível continua seguindo os passos do original britânico? Então, afinal, o Ethan Cantu conseguiu dar uma resposta à altura para o James Bond. Vamos tentar compará-los, não pela carisma banal, afinal isso é questão de gosto, nem pela competência. Em universos fictícios, cada um deles é incrível, mas sim por aquilo que realmente forma a imagem do personagem, seu peso estético e legado cultural. Vamos começar pelo estilo e pela estética da franquia. Bondu é estilo e com E maiúsculo. Os filmes do Bondu são pura elegância fria, brilho, trabalho refinado de câmera, uma atmosfera de sofisticação de clube. Mesmo quando ele está coberto de sangue e arranhões, parece que acabou de sair de uma sessão de fotos. Missão Impossível é física, dor, suor, tensão, músculos tremendo. É uma estética de teimosia, não de elegância. Aqui é mais uma questão de gosto. Vamos em frente. Vilões. O crítico de cinema americano Roger Ebert certa vez disse: um filme é bom na mesma medida em que seu vilão é bom. E é aqui que a franquia Bond é simplesmente imbatível. Basta listar os atores que apareceram como antagonistas na franquia Bond. Christopher Walken como Max Zorin em 007. Na Mira dos Assassinos, de 1985. Sean Bean como Alec Trevelyan, em 007, contra GoldenEye, de 1995. Mads Mikkelsen como Lee Schifra, em Cassino Royale, de 2006. Javier Bardem como Raul Silva em 007, Operação Skyfall, de 2012. Christoph Waltz como Blofeld em 007 contra Spectre, Futuri de 2015, e 007 Sem Tempo para Morrer, de 2021. Rami Malek como Lucifer, Safin em 007, Sem Tempo para Morrer, de 2021. Isso é apenas uma pequena parte dos antagonistas, aqueles que todos conhecem. Esses são vilões que têm estilo, ideologia, lógica. Eles não querem apenas destruir o mundo, eles querem fazer isso de forma bonita. Em Missão Impossível, os vilões são principalmente funcionais. Eles não precisam necessariamente ser memoráveis. O principal é que haja um motivo para as acrobacias. Salomão Lane, por exemplo, é digno, frio, mas ainda assim parece temporário. Os vilões aqui não são personalidades, mas sim algoritmos que criam resistência ao herói. Vamos passar para a influência cultural. Tanto James Bond quanto Ethan Hunt são personagens mundialmente conhecidos, mas a natureza de sua popularidade e o alcance de sua influência cultural são diferentes. A franquia Bond é uma das mais duradouras e bem-sucedidas da história do cinema. 25 filmes oficiais arrecadaram cerca de 7,8 bilhões de dólares nas bilheteiras mundiais, sem contar a inflação. Se recalcularmos pelos preços atuais, isso passa de 19 bilhões, uma quantia quase mítica. O mais lucrativo foi Skyfall, de 2012, que ultrapassou a marca de 1,1 bilhão de dólares. James Bond está no clube de elite dos bilionários. Missão Impossível, por sua vez, arrecadou cerca de 4,1 bilhões nos primeiros 7 filmes. O líder é Fallout, com 792 milhões. E a última parte até agora, Acerto de Contas Mortal, parte 1, arrecadou 500
267 milhões. Se compararmos apenas pela bilheteria bruta, Bond está claramente na frente. Ele começou antes, tem uma trajetória mais longa e um pico mais forte. Mas vale ressaltar que, desde 2011, cada novo Missão Impossível consistentemente arrecada entre 700 e 800 milhões, o que está no nível dos Bond mais recentes, com exceção de Operação Skyfall. E pela média de arrecadação por filme, a franquia de Hunt até começa a de alcançar. Mas dinheiro não é tudo. Existem coisas que os resultados de bilheteria não medem. E é aqui que Bond não tem concorrentes. 007 não é apenas uma franquia, é um arquétipo cultural. Mesmo que a pessoa nunca tenha visto nenhum filme, com certeza já ouviu a frase icônica. Essa frase está em 22º lugar na lista das maiores citações do cinema de todos os tempos, segundo o Instituto Americano de Cinema. Cicatrizes, gatos, smokings, pistolas douradas. Bond não vive apenas na memória, ele literalmente ficou gravado no imaginário coletivo. Ele já foi parodiado dezenas de vezes. Bond é citado em comerciais, quadrinhos e jogos. Ele passou pela Guerra Fria, pelo auge da MTV, pela era digital. As crianças o conhecem, os idosos se lembram dele. Ele se tornou um símbolo não só da espionagem, mas também da influência cultural britânica. Na própria Grã-Bretanha, ele é um patrimônio nacional. Lembre-se da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2012, quando Daniel Craig, no papel de Bond, apareceu ao lado de Sua Majestade. Ele até foi incluído na lista dos 200 maiores britânicos, segundo a Time. Mesmo que tenha sido uma brincadeira, ele foi incluído. Segundo estimativas, a marca James Bond valia cerca de 13 bilhões de libras em 2015. Sob essa marca são lançados jogos, brinquedos, relógios, ternos, carros e perfumes. GoldenEye 007, no Nintendo 64, ainda é considerado um clássico cult. Marcas como Omega, Aston Martin, Bollinger fazem fila para se associar a esse nome. O efeito Bond influencia as vendas, o estilo, a moda, o turismo. As pessoas realmente visitam os locais das filmagens. A influência de Bond vai muito além das telas. Esse é um nível cultural que poucos alcançam. E o Hunt? Nos anos 90, ele era visto apenas como mais um herói de ação. Seu nome nem era muito lembrado por muito tempo. O público geralmente dizia o filme com Tom Cruise, e só quando a franquia Missão Impossível passou a focar nas acrobacias é que ganhou uma identidade própria. Hoje a marca é reconhecida, mas reconhecida como franquia, não como personagem. Se todo mundo conhece o nome James Bond, Ethan Hunt nem sempre. Geralmente reconhecem pelo rosto do Tom Cruise. Por outro lado, Missão Impossível agora é associada a algo específico. Truques insanos, planos impossíveis, sofisticação tecnológica, trabalho em equipe e Tom Cruise, disposto a se arriscar de verdade por uma boa tomada. Essa já é uma imagem sólida, construída e que funciona. E agora, atenção, a música. É isso que separa uma franquia forte de uma verdadeiramente cultuada. As músicas da série Bond são uma forma de arte à parte. Não é apenas uma faixa de um filme, é quase um comentário musical sobre a época. Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Madonna, Chris Cornell, Adele, Billie Eilish.
Eles não são apenas artistas pop, mas pessoas que moldaram o cenário musical de sua época. E toda vez eles gravavam a música no seu próprio estilo, mas com o espírito de Bond, e quase sempre acertavam em cheio. As músicas da franquia Bond ganharam o Oscar de melhor canção original. Skyfall, Adele, Writings on the Wall, Sam Smith, No Time to Die, Billie Eilish. Além disso, Skyfall também ganhou o Grammy e o Globo de Ouro. E isso é outro nível. E quanto à missão? Ele tem o próprio tema dele. Ela é reconhecível, mas eu já falei sobre ela. E agora podemos nos perguntar, apesar de todo o espetáculo, da habilidade de Cruise de dominar a tela, de todo o sucesso de bilheteria, será que Hunt se tornou mais do que apenas um herói de ação, ou ele continuou à sombra do titã cultural que queria alcançar? Eu acho que Ethan Hunt teve uma chance real de se tornar uma franquia verdadeiramente independente, original e até mesmo marcante para uma era. Mas, ao que me parece, existe uma razão fundamental pela qual esse crescimento acabou sendo impossível. E isso, claro, é uma opinião subjetiva, com a qual você pode perfeitamente não concordar. Mas o principal problema de Missão Impossível acabou sendo o próprio Tom Cruise. Parece paradoxal, mas é um fato. O homem que levantou a franquia do zero, que lhe deu energia trabalhando dia após dia, acabou se tornando sua própria limitação. Porque Missão Impossível já não é mais sobre Ethan Hunt há muito tempo. É sobre Tom Cruise e suas acrobacias insanas. E no começo isso funcionava. Mas a partir de certo momento começou a parecer que todo o filme era construído não em torno da história, mas sim em torno de mais uma façanha do século. E o enredo, a dramaturgia, até mesmo os personagens. Tudo isso vira apenas logística para levar Cruise ao seu próximo truque. Vamos pegar, por exemplo, aquele famoso salto de moto, em Acerto de Contas Mortal. Para essa única tomada, a equipe passou vários anos se preparando. Foi construído um espaço de treinamento separado. Cruise treinou pessoalmente saltos de rampa durante meses, sem falar nas dezenas de saltos de paraquedas. E tudo isso por uma cena que durou quanto tempo mesmo? 3 segundos? 4? Sim, tecnicamente é incrível, em termos de risco é fenomenal. Mas para o público, digamos assim, a cena não me impressionou. O Cruise já passou dos 60 anos, e a cada novo filme é preciso elevar o nível, mas ele não vai conseguir pular de arranha-céus para sempre. Mas o problema não é só a idade. O problema é que todo o resto, o roteiro, os diálogos, os personagens secundários, há muito tempo se tornaram reféns do show de um só homem. Onde deveria haver uma história, Missão constrói uma rampa. Onde deveria haver conflito, constroem um pavilhão para treinar mais uma acrobacia. E o mais frustrante é que Tom Cruise é um bom ator. Eu vou lançar uma chuva de fogo impiedosa sobre vocês. Vou acabar com todos vocês. Vou destruir até o fim. Não é só uma estrela carismática, mas realmente um ator capaz de papéis dramáticos. Ele já provou isso várias vezes. Ele sabe atuar. Mas em vez disso, ele foge. A franquia Bond está evoluindo. Bond muda, ele cresce, envelhece, é reiniciado. Cada geração teve seu próprio Bond. Para os boomers, foi Sean Connery. Para a geração X, Pierce Brosnan. Para os millennials, Daniel Craig. O personagem não tem medo de ser reiniciado. Ele se adapta às realidades existentes. É exatamente isso que permitiu ao Bond não apenas sobreviver, mas permanecer no contexto cultural por já 6 décadas. E quanto à missão? Assim que Tom Cruise começou a se cansar, e ele começou, a franquia começou a perder força de forma perceptível.
Acerto de contas mortal não atingiu o esperado, a energia se foi, o público sentiu isso. Cruise ainda está tentando, mas parece que ele mesmo já não acredita mais em si e não há ninguém para substituí-lo. Um sucessor nunca foi encontrado. Nenhum personagem da franquia teve tempo de tela e profundidade suficientes para pegar a bandeira. E agora eles enfrentam um dilema simples, mas doloroso. O que será de missão quando Tom Cruise decidir encerrar sua odisseia de dublês? Haverá alguém para substituí-lo ou Ethan Hunt morrerá junto com ele? A essência heróica se fundiu tanto com o ator que já é impossível imaginá-los separados.